Olá, meu querido. Nós vamos hoje conversar sobre uma das passagens mais difíceis do Apocalipse de João, que é Apocalipse 11, dos versículos 1 a 14, a história das duas testemunhas. Apocalipse 11, dos versículos 1 a 14, contém a história das duas testemunhas. Boa parte dos autores concorda que esta talvez seja uma das histórias mais difíceis de interpretar de todo o livro do Apocalipse. Isso porque o autor dá poucos sinais de quem são os personagens, onde eles estão, o que eles fazem, se a história está no passado ou no futuro. Estas questões tornam o episódio das duas testemunhas um dos mais difíceis do Apocalipse de João. A história das duas testemunhas tem tantas interpretações quanto intérpretes para interpretar. Qual é o lugar desta história dentro do Apocalipse de João? Você que acompanha o meu canal já percebe que eu trabalho o Apocalipse na forma de 3 grandes sessões. A primeira sessão vai do capítulo 1 até o capítulo 3, a segunda sessão vai do 4 até o capítulo 11 e a terceira sessão vai do 12 até o capítulo 22. Então, a história das duas testemunhas faz parte da segunda sessão. Esta sessão começou no capítulo 4, com João entrando por uma porta aberta no céu para testemunhar ali a cena do trono de Deus, a cena do cordeiro que pega um rolo selado para abrir, e logo depois, a partir do capítulo 6, o cordeiro abre selo a selo, um por um, até o 7º. E eu lembro a você que a cada selo quebrado, João vê uma cena, um episódio, um elemento é revelado para ele, normalmente em torno do plano de salvação de Deus. O selo 1, selo 2, selo 3, selo 4, selo 5 e selo 6, estes selos são interrompidos por um parêntese no capítulo 7. Logo após o parêntese, vem finalmente o 7º selo. E quando o 7º selo é quebrado, o 7º selo é rompido pelo cordeiro, o que João vê é um conjunto de 7 trombetas. As trombetas então são tocadas. Trombeta 1, 2, 3, 4, 5 e trombeta 6ª. Quando a 6ª trombeta é tocada, o que vem em seguida não é a 7ª trombeta, e sim um parêntese. E este parêntese começa no capítulo 10 e vai até este capítulo, o capítulo 11, versículo 14. Este parêntese tem 2 pequenas cenas. Na primeira cena, no capítulo de número 10, João recebe um livro para comer. Depois que ele come um livro, ele precisa pregar às nações. E a segunda cena começa no capítulo 11. A história conta que 2 testemunhas foram convocadas por Deus para testemunhar às nações. E elas testemunham com grande poder. Elas pregam e operam sinais. São figuras poderosas. Elas podem, por exemplo, interromper a chuva para que o mundo fique seco. Elas podem também transformar a água em sangue. Elas podem despejar pragas do céu. São figuras muito poderosas. Depois que as figuras testemunham, depois que as 2 testemunhas cumprem o seu papel, elas são mortas. São mortas por uma besta que subiu do abismo. Após a morte das testemunhas, depois de um período de 3 dias e meio, elas são ressuscitadas. Depois de ressuscitadas, são levadas para o céu. Após isto, a cena termina. A primeira pergunta é: qual é o tempo histórico deste episódio, desta cena? Já tenho trabalhado com você na perspectiva de que ele é um parêntese. Consequentemente, o local dele dentro do Apocalipse, entre a 6ª trombeta e a 7ª trombeta, é um local artificial. Se um parêntese pode revisar um tema anterior ou antecipar um tema do futuro, como nós já conversamos com você em outras oportunidades, isso quer dizer que esta cena poderia estar em algum outro lugar do livro, tanto no passado dos episódios, quanto no futuro do próprio Apocalipse. Olhar para o episódio do Apocalipse aqui, entre a 6ª e a 7ª trombeta, não nos ajuda a explicar o tempo histórico, porque pode ser um fenômeno do passado do João, pode ser um fenômeno do presente do João, ou pode ser um fenômeno do futuro do João, na perspectiva dele e de seus leitores. Mas até quando o leitor da atualidade lê a cena das 2 testemunhas, ele pode compreender a cena também como uma cena do seu passado, a cena do presente histórico dos leitores ou uma cena do futuro, um pouquinho antes da volta de Jesus. Então a primeira questão é em que momento este episódio se dará, ou se não há relação direta dele com a história, e sim uma descrição simbólica de algum fenômeno que João está apresentando para os seus leitores. Uma outra coisa a resolvermos aqui
em que lugar o episódio se dá. Aparentemente é em Jerusalém. O texto fala de Jerusalém, mas também fala da grande cidade, um termo comum no Apocalipse para descrever Babilônia, que é representação simbólica da cidade de Roma. Também menciona Egito e Sodoma, mas também fala do lugar em que Jesus foi crucificado. Afinal de contas, em que lugar as duas testemunhas exercerão o seu ministério, serão mortas, martirizadas, depois ressuscitarão e voltarão para o céu? Mas a pergunta mais difícil é quem são as duas testemunhas? Durante a história da interpretação do Apocalipse, muitos nomes apareceram. Por exemplo, nomes como Enoque e Elias. Alguém já mencionou que poderia ser também Moisés e Elias. Alguém disse que poderia ser João e Paulo. Ou duas figuras históricas do futuro. Alguns autores interpretam como símbolo de o povo de Deus, em vez de duas figuras históricas concretas. E um comentarista entendeu que as duas testemunhas representam a Bíblia, a lei e os profetas. Então, quem são as duas testemunhas? São muitas perguntas para resolvermos neste vídeo. Então, eu vou fazer uma pausa com você e volto a trabalhar com este tema no próximo vídeo. Eu quero estudar com um pouco mais de calma, analisar com um pouco mais de calma com você os versículos do episódio das duas testemunhas. Então nós vamos voltar numa outra oportunidade. Eu vou pedir a você nesse momento para fazer duas coisas. A primeira coisa aí é colocar o seu joinha, compartilhar esse vídeo com quem você acha que goste desta mesma temática. E a segunda coisa, comente aí embaixo nos comentários o que você achou, quem você acha que são as duas testemunhas, fale alguma coisa comigo e vamos interagir. Até a próxima, se Deus quiser.